não tem explicação cabível para essa atuação de São Paulo. Não tem. O que o Renan falou, começo do jogo, e passes errados, passe curto, passes laterais errados, dos dois lados. Mas o São Paulo, o nível do São Paulo, a gente pensava que o São Paulo tivesse um time alternativo aí, melhor do que ele tem. Realmente, eles têm que ser bem alternativos, porque pouca gente ali em condição de jogar. Uma atuação, não chutar uma única bola no gol em 90 minutos, sabe lá o que é isso? É terrível, uma atuação decepcionante. O São Paulo vai jogar 4 jogos em 9 dias. Realmente é muita coisa. Mas esse pessoal não está jogando 4 jogos em 9 dias. Esse pessoal vem treinando, estão super preparados, descansados. Será que é o calor? Eu estou aqui no litoral, um calor tremendo, está calor em todo lugar. Em Bragança não é tão calor assim. Bragança não é uma cidade que faz tanto calor. Mas eu não sei se seria o calor, mas achei que foi falta de bola. Ele parecia até tão apático. Você não via grande movimentação. Será que é falta de vontade? Não pode ser, não pode. Foi incompetência mesmo. E o Bragantino mereceu ganhar. Sim, o Bragantino fez um gol. Foi lá, encheu o pé de fora da área e fez um belo gol. O Matheus Fernandes. E mereceu ganhar. E o Bragantino lutou muito. No segundo tempo, criou mais chance que o São Paulo. É brincadeira. Isso, Conseguiu isso que me contra-atacar, deixou. pelo menos. Isso, Diga, Renan. isso me deixou, Bodão. Assim, como é que pode um time com um jogador a menos criar melhor chance de gol do que você, cara? Não existe um negócio desse, desculpa. Não sei se eu tô sendo muito duro aqui nas críticas ao time do São Paulo hoje, mas o Bragantino com jogador a menos e, obviamente, se propôs a só sair em contra-ataque, todo mundo baixou atrás da linha da bola, tudo certo. E mesmo assim conseguiu criar mais do que o São Paulo. Desculpa, é muito pouco. É muito pouco. E o que preocupa é para a sequência do ano, pensando a médio e longo prazo, onde você precisa de elenco para buscar coisas maiores, para buscar títulos em Brasileiro, em Libertadores, em Copa do Brasil, você precisa de elenco. E isso me preocupa muito, porque, pelo menos nesse começo de ano, esse segundo time, esse time alternativo de São Paulo, não está dando grandes esperanças ao torcedor, não. Sabe o que me É, faz pensar, Domitília e Renan, e todo mundo que nos acompanha? Que falta faz o Lucas para o São Paulo, não? Que contribuição nesse tempo todo o Lucas tem dado ao São Paulo. É um jogador criativo, que parte para cima, não reclama de ninguém, é disciplinado, um belo profissional. Quando veio, parecia que vinha se despedir do futebol aqui, eu imaginava isso, mas não. Dá o exemplo, o melhor jogador do time, o que mais busca a vitória. Parece que mais sente a camisa que todo mundo, inclusive isso. Inclusive isso. e Nenhuma até coloca uma criatividade, pressão, ninguém. né, Bodão? Com ele em É, campo. é, Parece que ele chama o time, né? Os jogadores sentem essa chama pressão o dele. time. E ele sente, né? Nas vitórias e nas derrotas, a gente já viu demonstrações dele no vestiário, com a mulher dele. Quando ganha, e ganhou o título, chorou de emoção. Quando perde, chora de tristeza. São imagens que eu acho que dizem muita coisa, viu? Sobre um profissional, nesse mundo tão profissional. Eu sempre fui, gostei do Lucas. Dessa vez, eu sou mais fã dele ainda, dentro e fora de campo. Ô Renan, muita gente mandando mensagem aqui falando do treinador, como Edilei Souza, falando que ele tem uma visão ruim de jogo. E o Luciano Garcia também, treinador fraco, mesmo com as peças que tinha no banco. Você acha que hoje dá pra gente colocar na conta do treinador mesmo? Todo mundo tem sua parcela, né, Domi? Mas, assim, hoje eu sou reserva do São Paulo, né? Eu jogo menos. Eu tenho uma oportunidade de jogar de titular contra o Bragantino. Eu preciso fazer mais. Eu preciso correr mais. Eu preciso me dedicar mais. O Bodó acabou de citar o exemplo do Lucas. O Lucas, quando entra em campo, porra, ele parece um animal indo buscar a caça, sabe? É incrível. É isso que contagia, tem que contagiar. Principalmente os mais novos. Né? Meninos que jogam pouco, tem pouca oportunidade. A única que tem, tem que... você pode contestar algumas coisas aí do Zubeldia? Claro que pode.
decisões, trocas, essa decisão. Eu fiz uma crítica da decisão de não colocar um time muito mais perto do que é o titular do São Paulo hoje. Essa foi uma crítica minha com relação ao Zubeldia, mas os jogadores precisavam fazer muito mais. Né? Não está na conta do Zubeldia os caras não conseguiram dar um chute no gol em 100 minutos de jogo, contando os acréscimos. Né? Então, acho que esses jogadores eles precisam colocar a mão na consciência e falar, fizemos um pouco hoje, fomos muito mal, e a gente precisa melhorar se a gente quiser brigar por uma posição desse time, porque senão daqui a pouco vai ficar todo mundo absoluto. Então, todo mundo tem sua parcela, mas para mim hoje, os jogadores, para mim hoje, principalmente os jogadores. Desculpa. Viu, Domitila? E nessa linha da crítica, o que mais chama atenção é que você não vê ninguém partir, tentar um drible, tentar uma jogada pessoal, uma tabelinha, nada. Toca para cá e toca para lá, e toca para cá e toca para lá. Burocrático, sem criatividade nenhuma, ninguém ousa nada. É inacreditável. Esse pessoal tinha que ajoelhar no milho, como era do meu tempo. Viu? Os jogadores, ô Bodão, que tem velocidade para fazer isso. O Ferreirinha tem velocidade para cima do cara num para um. O Eric, né? Poderia ter feito mais mesmo. De fato, poderia ter feito muito mais o São Paulo hoje. Um jogo pragmático, aquele jogo posicional, os dois pontos abertos e toque de lado e lento. Então, se você tá com um jogador a mais, você tem que ser mais vertical, quebrar rapidamente as linhas e em velocidade, Se você ficar tocando de lado e com lentidão, é fácil da equipe adversária fazer o balanço. Como ali, voltou para o segundo tempo com uma linha de 5, Bragantino, mais 3 jogadores e o Sacha um pouquinho mais avançado. Depois o Sacha saiu. Ficava fácil do pessoal fazer o balanço. Só no toque lento e de lado. Será que o treinador não fala uma hora dessa? Vamos se mexer, vamos trocar de posição. Faz que nem treinadores antigos, ponta esquerda vem para a direita vai para a esquerda, faz qualquer coisa. Tem que mexer, tem que trocar, tem que se mexer, tem que, sabe, todo mundo estático, posicional, cada um no seu lugarzinho, para e devolve. Parecia um time de robô. Exatamente. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador. Você falou, né, que precisava dar rodagem para os jogadores, né, olhar a minutagem e também sentiu falta nessa partida de maior efetividade dentro da área. Você trocou 2 atacantes, você colocou o Luciano e o Caleri. Sim. Queria te perguntar por que não cogitar colocar o Rian Francisco ou até mesmo o Ferreira ali pelo lado direito. Obrigado. Y bueno, porque también confío en lo que pongo. Después podrán hacerlo mejor o peor, pero creo que hay jugadores que también hay que llevarlo poco a poco. Entiendo que cuando no juegue uno y la situación no se da a favor de mi decisión, van a hablar de Rian, van a hablar de... Es un tema que sé que va a estar y a mí lo más importante es que confío en los jugadores de experiencia que tengo y por supuesto confío en los jugadores jóvenes, ¿no? Hoy jugó Alves y lo hizo bien el chico, ¿eh? Juega bien ese chico. Sí. Vamos a ver, jogo a jogo, ¿no? Agora tenemos segunda feira en Brasilia, sexta, ¿no? Quinta y domingo. Teremos uma linda semanita, assim que tranquilo. No Pacaembu, aquele jogo que o São Paulo conseguiu vencer na Bacia das Almas, um gol no finzinho, mas é uma preocupação antiga do São Paulo que vem da época do Dorival. Sim, que era um time muito forte no Morumbi, com o apoio da torcida, a torcida que conduz. O São Paulo faz grandes jogos, ganhou do Corinthians bem, ganhou do Mirassol bem. O São Paulo sai do Morumbi, ele muda uma chavinha aí que eu não sei. Então não é só questão da formação. A gente vai discutir aqui talvez alguns jogadores, por exemplo, eu acho Jandrei, Patrick, tem alguns jogadores reservas do São Paulo que são muito abaixo
do titular e que você podia questionar se num elenco mais robusto esses jogadores teriam espaço no São Paulo. Mas o fato é que o Zubeldia teve um mérito na chegada dele que foi meio que dar uma correção nessa rota fora de casa do São Paulo. Sim. O São Paulo fez vários bons jogos fora de casa com o Zubeldia, mas parece que o São Paulo voltou algumas casinhas atrás e já no Campeonato Paulista, onde o nível de exigência é um pouco menor, o São Paulo já está patinando como visitante. Eu me lembro bem, em 2023, o São Paulo ele conseguiu apenas uma vitória fora no Brasileirão. Foi a última, né? Foi na última rodada fora, né? Contra o Bahia, do Rogério Ceni lutando contra o rebaixamento. E o ano passado, de fato, que o Bubu trouxe é verdade. O time do São Paulo se comportou muito melhor no Brasileiro, mas começa manso esse São Paulo fora de casa, Silas. É manso agora sim, com a palavra o maestro sobre o jogo de hoje. A gente tem que aceitar essa questão do controle de carga, que é uma coisa que todos eles passam. A gente viu a entrevista do Thiago Silva, do Fluminense, que hoje saiu teve uma lesionado. lesão e o Mano Menezes estava preocupado. O Thiago Silva fala na entrevista que não é o mesmo futebol, não tem como entregar, não é só o Fluminense, entregar um bom futebol, não é só o Fluminense, todos os times passam por isso, mas descaracteriza muito. Sim. Não é, Nath? Quando você tem um elenco, como, por exemplo, tem o Flamengo, quando você tem um elenco que o treinador já está há muito tempo trabalhando, como é o caso do Vojvoda no Fortaleza, o caso do Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Então, você, assim, não sofre tanto quando você precisa fazer esse rodízio e esse controle de carga. Mas quando você vê um São Paulo que está se arrumando, o Wendel que chegou, mas e aí, Wendel? Vai estrear quando? Ainda preciso de alguns dias para treinamento. Aí joga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai entrando no ritmo, vai mostrando, dando a cara. Sabe? Mostra para o treinador que o treinador pode contar com você já, a menos que esteja lesionado, a menos que esteja muito fora de forma. Então, assim, descaracteriza muito e o torcedor começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, mas será que esse jogador a gente vai poder contar? Aí você vê um Marcos Antônio, por exemplo, que é um excelente jogador, mas aí você coloca junto com outro jogador. Caio Paulista sofreu muito no São Paulo, quando teve que jogar ali com um quarto zagueiro que não era o ideal. No Palmeiras também. Quando não está o Murilo ali, ou quando não está um Piquerez, que é uma segurança gigante, a dupla do lado esquerdo, quarto zagueiro lateral esquerdo, acaba se comprometendo. E aí tira a confiança do torcedor. E uma vez que o torcedor pega ranço com um jogador, esquece. É difícil. Olha o Igor Vinícius aí, que está jogando bem, mas o torcedor ainda não fechou com o Igor Vinícius, que ele é o lateral direito do São Paulo. Então, assim, acho que precisa, o mais rápido que puder, virar essa chave, colocar os 11 titulares e ver quem são aqueles outros que vão entrar para quando você precisa fazer as mudanças, a engrenagem não engripar, né, como a gente costuma dizer, e a coisa continuar funcionando, porque é o sonho do treinador. Essa semana para o São Paulo é um pouco diferente, né? Porque o São Paulo vai fazer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, que é da estreia, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. Aliás, o São Paulo fez 2 jogos nos Estados Unidos, não venceu nenhum. Né? Entra para conta fora de casa aí também. Tudo bem que era contra Cruzeiro, Flamengo, mas não venceu. Tem um jogo, então, quinta, e tem depois clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Mas também não perdeu, né? Empatou né? Dois, mas assim, né? sim. Jogos horrorosos, né? Ele estava, acredito eu, com a história fora de casa, apenas brincando. Não, mas é que eu ponho na conta. No Morumbi, o São Paulo é 1. Sim. Fora do Morumbi, se é nos Estados Unidos, se é na Vila Belmiro, se é em Bragança Paulista. O Pacaembu não conta porque o Pacaembu é a nossa casa também. Então... Nossa. Eu fiz muitos, ganhamos muito lá. O nome do estádio é histórico. Pra quem não sabe, Ele teve lá, né? Dentro. Pacaembu tem o nome de histórico São Paulino, que é Paulo Machado de Carvalho, né? Então até o nome é São Paulino do Pacaembu. Mas, de fato, essa semana era uma semana para o Zubeldia estudar. O que é melhor? Jogar com reservas no sábado, segunda, quinta, domingo, que é o jogo que para o torcedor São Paulino é o mais importante, que é um choque rei, fora de casa. Mas o São Paulo deu uma animada nesse grupo do Santos, né? Muito, eu estava olhando isso agora. O São Paulo reabilitou o Santos, reabilitou o Bragantino, a Portuguesa e o Guarani venceram. Então, é o único grupo do Campeonato Paulista que você não sabe quem vai se classificar. Não. Porque você já sabe que vai ter nas quartas de final
Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino. A não ser que o Palmeiras faça algo. A não ser que o Palmeiras faça algo muito diferente ali e aconteça algo, porque a Ponte Preta está empatada em número de pontos, está muito próximo ali do que os dois estão fazendo. Joga amanhã com o Guarani, o clássico, né? Joga amanhã com o Guarani. O grupo B, que é esse do Bragantino, é Guarani 10, Portuguesa 9, Santos 8 e Red Bull Bragantino 8. Curiosamente, Santos e Bragantino, que muitos imaginavam, inclusive a semifinal, não, as quartas de final desse grupo, né? O líder e vice-líder estão ali tendo quem amar. Mas, Natália Ferrão, eu quero saber, Silas, deu para perceber falando um pouco com o fígado, e é compreensível, afinal de contas, tem um coração tricolor. A gente está no começo do ano, existe aquela oscilação. Hoje é algo para realmente ficar um pouco preocupado ou entra nessa conta do começo do ano que a gente sabe que existem algumas partidas, parece que seja uma formação titular, uma reserva, uma híbrida. No caso, o São Paulo hoje usou muitos reservas e os titulares entraram já no segundo tempo, com a bola rolando, inclusive pouquíssimos, não houve ali a utilização muito do intervalo como uma mudança radical. É para ficar preocupado ou muita calma nessa hora? Acho que dá para dividir essa cota, né? Dá para mesclar ali 50-50. Porque o que o Silas fala chama muita atenção. Essa questão de você desconfigurar muito o time. Pego a fala do Bubu também, quando você substitui algumas peças e é muito abaixo em relação ao time titular. Isso preocupa. Preocupa olhando para a sequência da temporada. Não para o Campeonato Paulista, mas para a sequência da temporada, sim. Se ainda tem um elenco curto, pensando em substituições, a quantidade de jogos, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, a carga, a exigência é muito grande. Então você tem que ter peças que substituam e que não caiam tanto o teu desempenho técnico. E o que ficou muito claro, e o que fica muito claro nesse São Paulo é isso. Quando algumas peças não estão em campo, o time cai muito de produção. É aquilo que eu falava. Foi um jogo ruim em criação do São Paulo, assim, de conexão de peças ali. Um jogador a mais, né, Nath? Um jogador a mais. Mais de um tempo, né? Mais de um tempo, exato. Então isso chama muita atenção em relação à quantidade de elenco, a profundidade do elenco para a temporada. Para o Paulista, não. Eu acho que a questão do segundo tempo completo com um a mais, isso é que chamou mais atenção. Titulares o segundo tempo, entrar nos titulares não aconteceu quase nada, né? Se dissesse assim, não, São Paulo Bragantino até criou mais chances isso, se você agudas. pudesse falar assim, se tivesse saído mais um gol, talvez fosse o 2-0 mesmo. Esse preocupa, acho que mais do que o resultado em si, né, Silas? Foi um time razoavelmente descoordenado, mesmo com um a mais, para quem não acompanhou o jogo, o Juninho Capixaba foi expulso aos 50, né, do primeiro tempo, aos 45 mais 5. Queria te ouvir sobre isso, não aproveitar essa vantagem numérica, Silas. Você já viu o jogo de seleção brasileira em véspera de Copa do Mundo, amistoso? Que coisa horrível. Sim, que ninguém quer machucar. Mas, por outro lado, é oportunidade para muita gente que está no banco de reserva, que quer ter um lugarzinho lá. A hora que o treinador olhar para o banco... Aí é o lance da expulsão. Do Juninho Capixaba, né? O jogador que está no banco fala, a hora que o treinador olhar para o banco, eu vou ser o primeiro que ele vai olhar para me colocar no jogo. Então, assim, é um misto. É um misto de... O São Paulo, quando você olha para as contratações, o Wendel, Enzo Dias, muito bem. A volta do Pablo Maia. O Alisson já voltou no final do ano passado, já está entrando num ritmo de jogo bom também. Mas, por um lado, você tem o controle de carga. Por outro lado, você tem a gestão do anímico. Cara, o que vocês querem? Aí você põe um titular com reserva e o titular fala assim, eu sei que esse aqui não vai jogar quando a coisa for a Vera. Então, o cara já não tem o mesmo desempenho. O Richard sofreu uma bronca do Abel Ferreira lá. Porque depois da volta da Copa América. Foi com um jogo lá meio assim e tal. Não, o time grande, você tem que matar um leão por dia. Não tem conversa, é prestação de serviço. Você tem que mostrar... Quando apareceu o scout lá no dia depois do jogo, na reapresentação, é performance. Eu corri no clássico contra o Corinthians que nós ganhamos, a mesma coisa que eu corri no jogo contra o Bragantino, que estava um monte de gente lá, que por aí vai figurar no segundo, às vezes no terceiro time. São os meninos da base que estão chegando, prejudica também os meninos da base, porque os meninos da base estão ali, é a chance da vida. E você vê um cara meio assim, não, estamos classificados já, então esse aqui é um jogo para eu segurar, para eu tirar o pé, e não. Time grande entrou em campo, vestiu a camisa, tem que deixar a vida lá dentro. Essa coisa do... Eu acho que esse é um um debate legal, essa história do cobertor curto, porque eu concordo. O São Paulo teve
uma estratégia para 2025 em que ele liberou alguns jogadores muito úteis de rotação, digamos assim, usando um termo do basquete, né, de Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, caras muito úteis, mas que a gente sabe que não eram figuras centrais, para optar por trazer alguns, claro, o Oscar um deles, né? Mas o próprio, eu citei, o próprio Wendel, como um cara que tem uma história na Europa importante, foi muito bem, especialmente no começo ali no Bayer Leverkusen, mas ele tem peças-chave no banco que me parecem ótimas, né? Eu acho o André Silva razoavelmente subestimado como substituto ao Calleri, no sentido de... Né? E tem Ferreirinha, o Igor Vinícius aí, o Ferrares, que na verdade é zagueiro, mas ali rola o debate como se não fosse uma boa lateral. Por que eu estou citando? Óbvio que se você tem várias lesões, você não tem ali várias peças para repor, mas você também não começa uma temporada imaginando ter uma avalanche de lesões, e a gente sabe que isso acontece. Vocês preferem 11 titulares muito fortes, com 3, 4 bancos ótimos e uma defasagem, ou ter ali um banco com 11 peças de reposição, mas também quando entram para titular não resolvem jogos? Como é que vocês veem isso sobre a estratégia que o São Paulo fez de subir a capacidade de algumas peças individuais, mas que, de fato, a profundidade do banco parece um pouco menor? Bom, eu prefiro time forte, né? Eu também. O São Paulo, mais uma vez, tem como grande objetivo ganhar a Libertadores. A Libertadores é uma Copa, é um torneio. Você precisa jogar muito bem alguns jogos específicos. Esse time do São Paulo, está mais do que claro, mais uma vez, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não para ser campeão, para tentar fazer uma campanha ok, sem sustos, e chegar a Libertadores. Não tem um elenco com profundidade como tem outros no país para fazer isso. Então o São Paulo se empenhou, até por questão econômica especialmente, para tentar fazer um time titular forte, ou melhor do que o outro. O São Paulo tinha problemas nas laterais, né? O São Paulo tem muitas limitações laterais. O São Paulo demorou 1 ano para achar um lateral esquerdo bom. Agora o São Paulo tem 2. O Patrick está jogando, o São Paulo possivelmente vai emprestar, vai negociar e tal. O que eu quero falar sobre o São Paulo, e eu acho que vai ser tema do São Paulo ao longo do ano, pega o time titular do São Paulo, em tese. Esse time que é o time forte, que em tese é o time que o São Paulo vai jogar para a Libertadores. Você tem 9 jogadores com 30 anos ou mais. Abaixo de 30 anos, você tem o Pablo Maia e o Alan Franco, que é uma dúvida, porque o Alan Franco hoje jogou no time reserva. Foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada passada. O Alan Franco está com 29, vai fazer 30 agora. Então, assim, o que a gente falou do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, aquela história de que era um time de veteranos... Tem o Igor Vinícius também, se considerar no titular, 27. Agora tá chegando o Cédric, para a lateral direita. Que é mais velho. Que então, tem mais de 30. O São Paulo é um time com muitos trintões. Você pega o tal do Quarteto Mágico. Hoje, no segundo tempo, tinham 3, não tinha o Lucas, né? Sim. Todo mundo tem mais de 30 anos. O Calleri tem mais de 30, o Luciano tem mais de 30, o Lucas tem mais de 30, o Oscar. Então, o São Paulo tem um time com jogadores rodados, experientes, cascudos, mas talvez isso tenha um preço na parte física. Então, talvez a parte médica, o pessoal lá do São Paulo vai fazer exames. O Lucas Moura, chegou no São Paulo voando, explodindo, com aquela velocidade absurda, depois teve uma queda. Então, alguns dos jogadores do São Paulo, o Alisson, por exemplo, depois estava voando, era o maior jogador do São Paulo quando ele se lesionou. Para mim, ele não conseguiu voltar ainda no mesmo nível. Fez até algumas partidas ruins para mim, o Alisson. Então, tem alguns jogadores que precisam um pouco mais de cuidado na parte física. Então, assim, de jovem, assim, cara com pulmão, garotão mesmo, assim, para jogar, é o Pablo Maia, né? Então, o resto, acho que a direção do São Paulo, direção não, né? A comissão técnica vai ter que administrar bem. Sim. O jogo que vai colocar, né? Porque o Calleri já teve temporada, mesmo quando jogou a Copa do Brasil, que ele jogou no sacrifício, estourado. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado por conta da faixa etária do São Paulo ser elevada, a média de idade ser alta. São Paulo foi maior, até porque a gente repete. Jogou o segundo tempo inteiro com um homem a mais, 63% a 37 chutes, 12-8 para o Red Bull Bragantino, no gol 3-0 para o Bragantino. Ações da área rival 16-18, escanteios 8-7, posses recuperadas 27-25. Silas, quando eu joguei pro Bubu, que ele falou de preferir um time mais forte, óbvio, tem que ter peças de reposição, mas você foca num time muito forte e vai justamente dando essa sustentação ali no banco. Você falou, eu também acho. E aí eu falei, eu concordo também. Eu também acho isso, obviamente, não pode não ter banco, mas acho que se você
administrar bem, você consegue ticar essas casinhas. Mas eu queria que você falasse, depois a gente vai colocar até a escalação do jogo de hoje, para mostrar como era uma escalação reserva e as peças que entraram ao longo do jogo, para reforçar essa questão do elenco São Paulino. A gente não está lá no dia a dia, essa é a questão. Agora, para mim fica, cara, com 11 contra 10, com mais de 45 minutos, e aí a gente viu a estatística, não mente. 0 chute no gol. Quer dizer, o máximo, mais perto que chegou uma cabeçada do Juan, que foi para fora, num time como São Paulo, num time como Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, Flamengo, Botafogo, não é inadmissível. Você tem que... E a gente entrevistou o Zubeldia aqui, no Bola da Vez, um cara muito... eu fiquei muito, assim, me impactou muito positivamente a entrevista dele, um cara que conhece, mas melhorou. Era o problema que a gente não tinha reservas. Enzo Dias, o Wendel, o Cedric vai estar chegando aí também. Essa notícia é boa, que o Wendel já pode estar à disposição agora para o próximo jogo. A volta do Pablo Maia. O Alisson é natural, que agora com a caminhada, né, com um novo ano. Agora, o que a gente falou aqui, o Edu corroborou ali com a manifestação do torcedor. O torcedor sai chateado e começa a pingar essas dúvidas com relação a esse jogador, aquele jogador. Porque é óbvio que o time é muito bom, mas a gente tem um ano inteiro começando, um ano inteiro pela frente, e você não pode ganhar, perder, ganhar time grande, não. O time grande tem que manter uma regularidade. Eu fui campeão no São Lourenço em 95, quando a gente jogava mal, a gente ganhava igual. E a gente sabia dentro do campo. Hoje não estamos bem. Vamos ganhar o jogo, todo mundo vai morder, todo mundo vai batalhar, todo mundo vai finalizar e vai chutar. E a gente ganhava, a gente foi campeão assim. Então eu acho que... E o goleiro, o Rafael, ele falou que a nossa intensidade é a nossa identidade. No vestiário, antes do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, que o São Paulo é campeão contra o Flamengo lá no Morumbi, com o gol até do Rodrigo Nestor. Então, tá no começo de temporada, eu nunca tive problema com o começo de pré-temporada. Eu tinha que engordar na pré-temporada para depois perder, porque eu chegava mais magro do que eu não, porque eu treinava muito nas férias. Tinha minhas férias, me divertia, tal, mas chegava um momento ali próximo de voltar, eu já estava treinando, então isso é profissionalismo. Tanto que eu acho que eu fiquei, os anos que eu joguei no São Paulo, acho que eu fui reserva 1 ou 2 vezes só. Então... Isso é profissionalismo e um negócio... Eu queria falar só de um nome. Tudo bem. Tem isso também. Pessoal ouvindo o Silvio. O São Paulo não deu nenhum chute no gol. O centroavante mais talentoso, mais técnico do São Paulo não jogou. Que é o Rian Francisco, o garoto que foi sensação, melhor jogador da Copinha, artilheiro. Ele que salvou o São Paulo contra a Portuguesa. Sim. A única vitória fora de casa, quem fez foi o Rian Francisco, que entrou no finalzinho. Golaço. Fez um golaço e tal. E boa parte da torcida São Paulina, eu tô vendo aqui nas comunidades, criticando o Zubeldia, porque num jogo como esse, por exemplo, coloca muita gente e não colocou garoto. Então, por que colocar o Caleri nesse jogo? Já que é pra poupar, não leva nem... Deixa fora, que nem o Lucas. Porque esse é um tipo de reserva que o São Paulo tem, que é uma reserva também de talento, de técnica, sim. Um jogador promissor. Então, assim, tá na crista da onda, a torcida pedindo, clamando por ele. E aí você leva o garoto e não aproveita. O Matheus Alves jogou hoje no meio campo, né? Acabou sendo substituído também. Mas o Patrick e tal tem que ter chance, talvez das últimas deles no São Paulo, agora que tem 2 laterais. Mas o Rian Francisco é algo que o Zubeldia precisa tratar de uma forma melhor. Especialmente agora em campeonato estadual, quando você tem jogos e você roda elenco e você muda, esse garoto tá pedindo passagem. O André Silva chegou para compor, tem bons momentos, mas tecnicamente não é um jogador brilhante. O Caleri a gente sabe que ele se mata, se entrega, é quase que um torcedor ali do time dentro de campo, mas tecnicamente também não é um centroavante tão espetacular assim, né? Até vinha numa seca de gols grande e o menino tá ali voando, pedindo passagem, batendo na porta. Esse é o tipo de jogo que eu entendo o São Paulino que vai reclamar do Zubeldia porque não botou ele nem um pouquinho. E teve jogo que ele entrou faltando poucos minutos, né? Também não adianta nada, né? Entrar lá, põe ali, ó, só para falar que colocou 3, 5 minutos, também não é justo com o garoto. Vou pedir para o pessoal colocar a escalação do São Paulo com as substituições, para ouvir a Nath também sobre essa avaliação de elenco e de escolhas do Zubeldia, especialmente na partida de hoje, Nath. Vamos lá, né? Porque é aquilo que a gente vinha falando. E o Edu, ele cita muito bem, né? 5 titulares entraram. E aí a gente vê que muda um pouco a característica, porque o Oscar
é um cara que joga mais ali pelo lado esquerdo. O Marco Antônio ele não fez uma boa partida, mas estou muito com o Silas quando você coloca ali o Bobadilla, perde um pouco da característica do que é essa dupla de volante e do que pode ser a dupla de volante do São Paulo. E o Luciano, ele entra para brigar, para bater de frente, para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é incomodar muito os adversários, né? Mas faltou muito a criatividade. O Oscar, muitas vezes, muito sozinho pelo lado esquerdo, quando o Patrick passava por ali, não tinha um diálogo, não tinha uma associação de jogada. Então ficou muito aquém o São Paulo do que se vê do time ideal, do time titular, do time que consegue fazer essa intensidade rodar, do time que consegue fazer esse jogo de associação dos jogadores se movimentando muito. O Lucas busca o Oscar sempre buscando jogadores de aproximação, o Luciano com movimentação, saindo do lado direito para dentro. Então faltou muito disso. Foi um time completamente diferente do que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, que o Bubu citou aqui, né? Um time que fez movimentações corretas, estava ocupando espaço da forma correta. Hoje não deu nada certo para o São Paulo, nem as substituições, nem a escolha do Zubeldia na opção de sair de titular. Muito boa entrevista do Luiz Zubeldia. Aliás, tanto o Zubeldia quanto o Felipe Luiz, para citarmos dois técnicos que foram ouvidos aqui no Sport Center, eu acho que agregam muito ao futebol brasileiro, porque são entrevistas muito diretas, muito verdadeiras. Acho até que nós, da imprensa, temos que ter muita responsabilidade com isso, porque às vezes, né, o cara fala uma verdade que é tudo que a gente quer, e aí também vira um... Não, pum, não tem discussão e é isso. Eu realmente acho isso muito bom para o futebol brasileiro como um todo. Queria te ouvir, claro, ele falou sobre várias coisas. Jogo para você, Rodrigo Bueno, para a gente arrematar aqui Red Bull Bragantino e São Paulo. O que te chamou mais atenção? Primeiro, eu concordo contigo que o Zubeldia, como de uma forma geral, técnicos estrangeiros, né, explicam melhor o jogo nas coletivas, né? Às vezes sem tanta paciência para responder, mas tratam mais o jogo. Só que hoje eu não gostei muito da explicação dele porque que o São Paulo teve tanta dificuldade para superar a defesa do Bragantino com um a mais. Ele rodou ali, para mim não deu uma explicação concreta. Às vezes ele sabe, ele tem a resposta, mas ele não pode falar. Você pergunta de determinado jogador, do Patrick, do Luan, ele foi incisivo, né? Quando ele percebeu que o Luan era o Luan, volante do Vitória, que está encostado, o São Paulo está vendo como é que negocia, se negocia com alguém e tal, mas ele não vai continuar. Na hora que ele soube, ele falou. Mas o Patrick, ele também ali, né, apontou ali, se ele ficar aqui, quiser ficar, beleza, ele vai ser o terceiro lateral, espero que ele melhore. Se não ficar também, tá, não sei o quê. Mas sobre o time hoje, eu acho que passa também pelo treinador essa dificuldade do São Paulo de superar o Bragantino com um jogador a menos no segundo tempo. E as explicações dele, para mim, foram completamente vagas. Não, você pode abrir amplitude, jogar pelas pontas, às vezes pode ser um cara driblando pelo meio, construindo pelo meio, às vezes falta um cara de área, tal, não sei o quê. Faltou o Lucas, quem mais que faltou? Então, e ele não explicou muito. E o São Paulo, a gente viu aqui sobre não dar chute no gol, né? Então, assim, a partida de hoje foi muito ruim, né? Se você pegar no contexto. Como foi a do Santos, a atuação do São Paulo foi muito abaixo. Aí você, questão anímica, em alguns jogos o time está mais movimentado, mais intenso, que é a palavra da moda no futebol, toda a intensidade. O São Paulo parece em alguns jogos muito mais afim, muito mais disposto do que outros. E o Zubeldia parece estar entrando nessa vibe. E ele é muito explosivo, participa, joga junto. No Morumbi também vai lá, comemora, dá carrinho, chuta placa, invade área, sei lá, não sei o que e tal. E às vezes ele parece meio também... Ele falou acomodado, não quero ninguém acomodado, não quero um Patrick, terceiro jogador aqui acomodado, não quero um volante Santilongo aqui acomodado, eu não quero isso aqui e tal. E não que ele seja acomodado, mas assim, fase de classificação do estadual, a gente não gosta de perder, mas também, né, pode perder para tirar algumas conclusões mais para frente. Tal. Então, hoje especialmente não gostei do Zubeldia em campo, para mim a derrota de São Paulo passa também por ele, por algumas escolhas, tal, é um risco. E também na coletiva eu não achei ele muito inspirado para explicar esse insucesso do time dele. Vamos falar sobre outro técnico agora, um que não deu coletiva, porque ainda está chegando. O Leonardo Jardim, o novo comandante do Cruzeiro, está no Brasil.